Jesus disse que todo pecado pode ser perdoado, exceto um. A penalidade para esse pecado é a segunda morte no lago de fogo. Muitos se preocupam que eles ou alguém que conhecem possa estar em perigo desse pecado imperdoável. Alguns pensam que pode ser por pecados graves como assassinato, abuso ou rejeição da graça de Deus. Outros temem por falhas mais comuns, como divórcio, suicídio ou comportamento repetidamente não arrependido. Muitos se sentem sobrecarregados pela culpa, acreditando que seus muitos erros ao longo da vida são grandes demais para serem perdoados. No entanto, mesmo esses pecados graves podem ser perdoados se a pessoa tiver uma mudança de coração e buscar sinceramente o perdão. Na Bíblia, Paulo perseguiu ferozmente os cristãos, mas depois se arrependeu e recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi cometeu pecados terríveis, mas se arrependeu em lágrimas e foi perdoado. Moisés duvidou de Deus, mas voltou para ele. Pedro negou conhecer Jesus, mas depois chorou em remorso e foi reconciliado. A verdade é que todos somos pecadores e precisamos do sacrifício expiatório de Jesus, como Romanos 3:23 declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é perfeito, todos tropeçamos em algum momento. Deus conhece nossas fraquezas e é paciente conosco. Se alguém se sente afastado de Deus devido a pecados repetidos, não deve desesperar. Satanás quer fazer-nos acreditar que cruzamos uma linha, mas isso é uma mentira. Enquanto temos respiração, não é tarde demais para voltar sinceramente para Deus. Assim como o filho pródigo foi acolhido de braços abertos por seu pai, seremos bem-vindos pelo nosso Pai Celestial. Deus compreende isso e não julgará ninguém injustamente. Como Ezequiel 33:11 afirma: digo-vos como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mesmo aqueles que cometeram os piores pecados podem receber perdão se voltarem para Deus. Então, como uma pessoa pode saber se cometeu esse pecado imperdoável? A Bíblia diz algo sobre isso. Jesus disse aos líderes judeus que todo pecado e blasfêmia seriam perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito, que não seria perdoada. Mas o que significa blasfemar contra o Espírito? Isso significa que se uma pessoa já disse algo contra o Espírito Santo, ela está condenada ao lago de fogo? Não, não é isso que ele quis dizer. Na verdade, eles acabaram de acusá-lo de realizar milagres pelo espírito de Satanás. Mas ele não disse a eles que haviam blasfemado contra o Espírito. Em vez disso, ele os advertiu de que estavam em perigo de fazê-lo. Então, o que ele quis dizer com blasfemar contra o Espírito? Quando os líderes judeus fizeram essas afirmações, sabiam que não eram verdadeiras. Eles o viram curar pessoas, expulsar demônios e realizar outros milagres. Conheciam as Escrituras intimamente e sabiam que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias estavam se cumprindo diante de seus olhos. Mesmo assim, para dissuadir seus seguidores e elevar seu próprio status, afirmaram que o que ele fazia não era de Deus, mas de Satanás. Isso não foi feito ignorante ou inconscientemente. Foi feito com pleno conhecimento do que estavam fazendo. Esse pecado imperdoável não pode ser cometido na ignorância ou fraqueza. Só pode ser cometido por aqueles que têm um conhecimento íntimo de Deus, de sua palavra, de seu modo de vida e do trabalho do Espírito Santo em suas vidas. Esse pecado imperdoável só pode ser cometido com pleno conhecimento e compreensão do que se está fazendo. Não pode ser cometido na ignorância, na decepção ou na fraqueza. Na verdade, tem a ver com a atitude da pessoa. Hebreus 10:26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 6 diz que é impossível para aqueles que foram iluminados, participaram do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus se renovarem novamente para o arrependimento. Portanto, uma pessoa deve primeiro ter uma compreensão clara da verdade das Escrituras e do modo de vida de Deus. Em seguida, ela deve rejeitar intencional, proposital e voluntariamente a Deus e seus caminhos.
A diferença entre pecar voluntariamente e pecar de boa vontade é que o pecado voluntário é um ato e uma atitude totalmente deliberados de nunca se arrepender do pecado. Alguém que peca voluntariamente não está cego, como a maioria do mundo está agora. Ele tem conhecimento da verdade. Ele conhece o efeito do sacrifício de Cristo e o profana. Ele tem uma consciência cauterizada para fazer o mal. Por outro lado, todos pecam de boa vontade. Quando pecamos de boa vontade, estamos muito cientes do que estamos fazendo e estamos no controle, mas é feito em fraqueza, ignorância, decepção ou por hábito. Mesmo os cristãos que se arrependeram de sua vida anterior e aceitaram o sacrifício de Jesus, ainda pecam de boa vontade, mas em fraqueza e contra seu melhor julgamento. A conclusão é que o pecado que não pode ser perdoado é o pecado intencional e voluntário de decidir nunca mais se arrepender após ter recebido o conhecimento da verdade e ter tido o Espírito de Deus trabalhando em sua vida. Esse tipo de pecador nunca considerará sequer a ideia de se arrepender ou desejar voltar para o modo de vida de Deus e o faz compreendendo as consequências de ser queimado no lago de fogo, como destaca Hebreus 10:26. Então, a menos que uma pessoa esteja em desafio intencional a Deus, provando que Ele existe, ela não insultou ou blasfemou contra o Espírito e, portanto, não cometeu o pecado imperdoável. Mesmo que você, ou alguém que você conheça, pense que cometeu esse pecado, não é tarde demais. Deus é profundamente misericordioso, e se você estiver comprometido em mudar sinceramente sua vida, verdadeiramente arrependido por seus pecados, então será perdoado, reconciliado e aproximado pelo sangue de Cristo. A maioria do mundo, agora e ao longo da história, não se arrependeu e não se arrependerá nesta vida, mas não o fez de forma voluntária. Eles foram enganados, cegos por Satanás e suas mentiras que dominam este mundo. A maioria da humanidade é cega por Satanás e suas mentiras. Eles não entenderam totalmente ou tiveram a chance de receber a verdade do Evangelho. Deus compreende isso e não os julgará injustamente. O tempo chegará em que todos terão a oportunidade de conhecer a Deus e escolher o arrependimento. Até lá, oremos com compaixão por aqueles perdidos na escuridão do pecado e da ignorância, para que possam receber misericórdia. Não os condenemos, mas mostremos o amor de Cristo por meio de nossas ações. É por meio de nosso exemplo e gentileza que podemos levá-los ao arrependimento, não por julgamento. Para aqueles que já conhecem a verdade no Evangelho, lembremo-nos de que até mesmo os cristãos tropeçam no pecado às vezes. Não pensemos que somos melhores que os outros. Todos nós precisamos da graça e misericórdia de Deus. Oremos uns pelos outros e corrijamos suavemente quando necessário. Lembremo-nos também de que nossa jornada espiritual é um processo. Não nos tornaremos perfeitos da noite para o dia, mas se perseverarmos pacientemente na fé, na oração, no estudo da Bíblia e no convívio cristão, cresceremos. Nossas fraquezas podem se tornar forças quando as entregamos a Deus. Cultivemos nosso relacionamento com Cristo diariamente. Oremos por mais do seu Espírito Santo para nos ajudar a superar o pecado. Mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como Hebreus 12:2 diz, e caminhemos no amor de Deus, derramando esse amor nos outros. Em conclusão, não tenhamos medo do pecado imperdoável, mas sim do descuido com a grande salvação que Deus nos oferece. Sua graça é mais do que suficiente para nos perdoar e nos transformar na imagem de Cristo. Que respondamos a esse amor infinito, amando a Deus com todo o nosso coração, alma e mente, e amando o próximo como a nós mesmos. Então, nossa alegria será completa, enquanto glorificamos a Deus por meio de uma vida cheia de bondade, justiça e verdade. Amém.